Hoje é uma noite que você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Habita nesse ambiente, nesse lugar, em meio aos louvores, Senhor. Faça a Tua vontade e o Teu querer se cumprir, Pai. Cremos que o Senhor ainda opera os mesmos milagres de antigamente, Senhor. Então que o Senhor venha, Pai, manifestar o Teu poder e a Tua glória neste lugar, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Vamos agradecer a Ele, amém? Adore de todo o teu coração. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso água e vinho tornou das cinzas dos feios. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder,
declarar para que possa cair por terra o levante que tem sido diariamente na sua vida. Aleluia! Então declare de todo o teu coração. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Deus maravilhoso, Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Entregue sua vida a Ele, transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo
Altíssimo Deus, celebraremos, a Ti, ó Deus, com meu viver. Declare, declare, cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a Ti, cântico de júbilo, santo és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cântico de júbilo, santo és. Somente Tu és o Deus Criador, o Deus soberano sobre todas as coisas, o Rei dos Reis que consagramos as nossas vidas. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos os nossos passos, a direção da nossa vida. O controle é Seu, Deus, em nome de Jesus. Consagramos essa noite a Ti, consagramos a nossa vida a Ti, consagramos o nosso lar a Ti, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: celebrarei, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Coloque sua mão sobre o seu coração e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Declare a honra, declare a honra. A glória, a força. Levante suas mãos e adore a Deus de todo o coração. Levante suas mãos e declare: a honra, a glória e o poder é a Ele. Tudo é por Ele. Aleluia, Senhor. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor somente a Ele, ao Rei Jesus, somente a Ti te exaltamos, Senhor. Glorificado seja Jesus, exaltado seja a Sua presença, Pai. Digno de honra, digno de glória, majestade e poder. Essa casa é Sua, Deus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória. Aplauda o nome do Senhor e glorifique a Ele. Aleluia. Ele é digno de toda honra,
toda glória, toda adoração, porque Ele é Senhor. Precisa estar pautada nele. Nós precisamos construir a nossa vida nele, na presença dele, porque Ele tem o que é melhor para cada um de nós. Entender que a vontade dele é o melhor para a nossa vida é crucial, porque a gente vê tudo mudando ao nosso redor. Quando a gente escolhe viver a vontade de Deus e não mais as nossas vontades, a gente vê tudo mudando, a gente vê a nossa vida mudando, a gente vê a nossa realidade mudando. Que você possa sair daqui nessa noite querendo construir a sua vida em Cristo. Nós precisamos parar de querer construir a nossa vida nos nossos ideais, nas nossas escolhas, e deixar Ele conduzir o nosso caminho. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu.
você consegue entender isso? Quando a nossa vida está nele, nada pode nos abalar. Não é que os problemas não virão, mas é que eles não nos atingem mais. Os problemas eles vêm, mas a gente sabe em quem a nossa vida está pautada, quem é aquele que está guiando os nossos passos. Nós entendemos o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso é importante nós estarmos firmados nele. A nossa vida precisa estar firmada nele. Os nossos caminhos precisam ser os caminhos que o Senhor tem para nossas vidas. Entender que viver na presença dele é o melhor que podemos fazer. Entender que nós fomos criados para isso. A nossa natureza grita por Jesus. O nosso ser grita por ele. Nada pode preencher a sua vida senão a presença do Senhor. Por isso adore a ele, exalte a ele. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. És Senhor. Glória a Deus. É bom estar na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória. Estamos alegres. Tem que falar mais alto que o pessoal, senão é fogo. Estão querendo me apagar. Está crescendo a criançada, hein? Jesus está multiplicando a igreja de dentro para fora. Já que não vem de fora para dentro, vai de dentro para fora. Para a igreja que só tinha uma criança, né? Prosperou bastante, né?
Isso aí é bom, que eles são futuro. Eles é que vão comandar a gente depois. A gente só vai ficar sentado ouvindo. E eles falando. Tem que preparar bem eles. Para alimentar bastante a gente. Já vai a titia lá, ó. A titia ainda está de cabelo preto ainda, glória a Deus. Por enquanto. Tem que trabalhar essa turminha aí muito bem trabalhado. Criar uma geração de cristão que não confunde as coisas. Que sabe lidar bem com a palavra da verdade. Que nós vamos precisar. Está chegando um tempo que a gente vai precisar de ouvir palavra da verdade. Os tempos difíceis. Tempos difíceis. Pessoas comemorando a morte dos outros. Eu falo para as pessoas, eu tive conversando essa semana, o ser humano ele está perdendo a humanidade. Está esquecendo disso. Está perdendo a humanidade. A pessoa pode até ser teu inimigo. Daí você comemorar a morte dele é complicado. Isso mostra o sentimento que está dentro. Meu inimigo, não gosto dele. Mas também não quero que ele morra, não quero matar ele, nem quero ver ele morto. Eu quero ver ele longe de mim. Quando a pessoa deseja morto, complicado. Tem algo de errado. E não é comigo. Jesus tinha um monte de inimigo, né? Mas ele não queria ver ninguém morto. Tentava tratar de todo mundo. E aí, quando não dava certo, ele se afastava. Mas hoje o negócio está complicado. As pessoas estão comemorando aquilo que não tem que comemorar. A gente vê essas coisas e fica preocupado, porque o cristão, se ele não estiver embasado na palavra mesmo, ele vai ouvir coisas, vai ver coisas e vai se contaminar. Tem que tomar muito cuidado. A gente precisa vigiar muito. Ver o povo, isso é antigo. Ver o povo lá, no Antigo Testamento. O povo se contaminava também pelo que via, pelo que ouvia. E a gente precisa vigiar, orar pelo... Ore quando você lembrar, pelo estado, pelo município. A gente vê hoje coisas e ouve, e a gente fica preocupado. Por quê? Porque nós que entendemos um pouquinho do mundo espiritual, a gente sabe que quem está no comando, quem tem o domínio do lugar, da casa, ou do país, ou do estado, ou do município, é que tem o poder na mão para abrir a porta. Quem vai entrar e quem vai sair. Né? E aí é um perigo. Quando um presidente de um país, presta bem atenção, quando um presidente de um país diz que chamou os demônios para governar com ele, o negócio fica complicado, irmão. O negócio fica complicado. Quem conhece um pouquinho de mundo espiritual, porque quem é o comandante máximo do país? Quem é que tem autoridade sobre o país? É o presidente da república. E aí tem um monte de cristão inocente aí, achando que isso aí é uma guerra de esquerda e direita. Esquerda e direita, direita e esquerda. Até aquele soldado antigo. Direita e esquerda, esquerda e direita, direita e esquerda. Não é nada disso, irmão. Isso é uma guerra espiritual. Tem uma batalha espiritual sendo travada no Brasil. E a gente tem que
lutar com as armas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais? Oração, jejum, palavra de autoridade. Porque, na verdade, a gente tem que quebrar quem deu autorização. Tem que parar quem deu autorização. Porque quando a gente vai orar em algum lugar, ou numa empresa, ou numa casa, o dono da empresa, o dono da casa, é que tem que autorizar. E tem que querer. Não, eu quero que pare, eu quero acabar com isso, eu não quero mais isso. E aí a oração vai funcionar. Porque a gente quebra a autoridade. Senão, não tem como. Mas a gente, então vamos parar de orar porque não tem jeito. Não, vamos orar, porque pelo menos a gente vai criando barreiras. Não tem? Vai criando barreiras. Evitando da coisa ficar mais grave. E ao mesmo tempo, a gente vai derrubando os mais fracos. Eu tenho certeza que uma hora o negócio vai entrar no eixo. Por que eu tenho essa certeza? Porque Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu. E os servos estão intercedendo, estão sofrendo, mas estão lutando. A mesma coisa na nossa vida, que o pastor Érico falou ali no louvor, que você sai daqui hoje querendo construir a sua vida em Cristo. Construir uma vida com Jesus. Primeiro lugar, obediência. Para construir uma vida com Jesus tem que ter obediência. Por mais impossível que seja, obedecer. E acreditar. O presbítero contou ontem aqui, no culto dos homens. Quem não é cristão não acredita nisso não. Quem não é, não acredita. Mas ele falou, ele tem 10 tiros no corpo. Veio de uma família complicada. Mas o que me chamou a atenção foi a mãe dele se converter com 89 anos de idade. 89 anos de idade. E a mulher, como eles falam, canela, na Bahia, né? Canela de fogo. Mulher com 89 anos de idade orando. A avó dele, aliás, era avó, não era nem mãe, vó. Vó dele. Me lembrei agora. Ele estava no quarto, na cadeira de roda, que tinha tomado um tiro na coluna. A bala estava lá, perto da coluna. E ele estava na cadeira de roda. Aí o diabo falava para ele assim, mata ela. Olha só que coisa linda. Mata ela. Igualzinho o cara falou para mim uma vez. O diabo falou para ele, mata ele, pô. Mata ele que ele te envergonhou. Ele tem mania disso, querer matar os outros. Por isso que eu digo que essa galera aí tem alguma coisa, rapaz. Tem um pacto com ele. O negócio deles é matar os outros. Eles não querem argumentar, não. Nenhum canhota quer argumentar. Ele quer brigar, ele quer matar, ele quer bater. É negócio de doido. Não tem argumento. O diabo não tem argumento. Ele quer na pressão. Mata ela, que ela está querendo destruir meu trono aqui, nessa casa. Aí a coroinha vem orando pela casa. Entrou no quarto. Aí na hora que entrou no quarto, ele falou assim, agora que eu vou matar ela. Porque ele andava com uma pistola, né? Aí falou, agora eu vou dar um tiro de pressão nela. Tiro de pressão, você pega um colchão, encosta a pistola no colchão e pum, dá o tiro. O barulho nem faz praticamente. Vou dar nela. Quando ele partiu para cima dela para dar, ela falou assim, demônio, diabo, tu está repreendido em nome de Jesus. Botou a mão na cabeça dele e caiu endemoniado. E ela começou a orar ele, meteu a mão nele, começou a orar, daqui a pouco ele sentiu a bala andando, irmão. A bala começou a andar, só crente acredita nisso, só cristão. Não. Saiu na mão dela.
Glória a Deus, xerecada. São na mão dela. Com 89 anos, rapaz. Olha isso, como é que Deus usa. Só cristão vive isso, um momento desse. Porque para viver isso, precisa estar convertido, coração convertido, para aquela bala andar. E precisa aquela mulher estar muito debaixo da orientação de Deus, para ela sair na mão dela. O mundo espiritual é assim, irmão. É batalha travada. Mas não tem que ter medo, não. Tem que ter medo, não. Tem que ter certeza que vai vencer. Já ganhei. Minha vitória é certa, em nome de Jesus. Então, lute. Seja o que for que você está enfrentando hoje. Dentro da sua casa, no seu trabalho, onde for. O que você estiver enfrentando, creia que o Espírito Santo de Deus, agindo, ele diz, agindo eu, quem? Ninguém. Ninguém. Ele nem deu a resposta para a gente poder dar. Ele só falou, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Se Deus agir, ninguém impede. Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter fortalecimento, vai ter renovo, vai ter salvação. Ninguém vai impedir. Vai tentar impedir. Já passamos por coisas que a gente pensou que não ia dar certo, que ia dar errado. Já vimos pessoas lutando contra a vontade de Deus, achando que conhecia alguma coisa, ou que sabia alguma coisa, ou que era alguma coisa, e Deus vai deixando. Estou nem aí para você. Enquanto eu fiquei teimando com Deus, hoje eu vejo isso nitidamente. Deus devia fazer assim para mim, ó. Estou nem aí para você, ó. Quer ficar achando que tem alguma coisa? Problema teu. Estou cuidando aqui, ó. Aí eu vi as pessoas sendo curadas, sendo restauradas, sendo renovadas, crescendo, e eu ali, Deus, ó, problema teu. Quer ficar brigando contra? Briga aí, ó. Fala, briga com a minha mão aí, ó. É assim que... Então a gente tem que lutar contra aquilo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta, nós temos que lutar contra isso. É barreira. É barreira. Afasta sentimento, visão distorcida, afasta tudo isso. Ah, eu acho que o senhor está exagerando, pastor, não é bem assim não. Então pega a Bíblia e vai ler. Vê o que Deus fez com as pessoas que duvidaram dele. Vê o que Deus fez com as pessoas que menosprezaram ele. E lembra daquele versículo que diz assim, ó. Deus fala que das coisas de Deus, das coisas dele, não se zomba. Se ele fala que não deve se zombar das coisas dele, tomara que tudo aquilo que a gente esteja zombando não seja dele. Porque aí a gente não vai sofrer nada. Mas se a gente estiver zombando de alguma coisa dele, aí o peso vem. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, e Deus quer o quê? Ele quer tratar. Ele quer só nos ajudar, fortalecer, renovar, tirar os impedimentos, para que a gente tenha o quê? Uma vida de paz. Ele chamou cada um de nós para ser mais que vencedor. Porque vencedor é pouco. Se ele chamou para ser mais que vencedor, creia nisso, tome posse e cresça na sua caminhada de fé. Não acredite quando as pessoas falam que não vai dar certo, que não vai conseguir. Não acredite não. Acredite naquilo que Deus falou. Que você é vencedor, mais que vencedor.
que Ele está contigo e que Ele nunca vai te abandonar. A promessa de Deus para nós é essa. Pode uma mãe se esquecer de um filho e até abandonar ele, mas eu nunca os abandonarei. É promessa garantida. E mesmo se a gente for analisar, hoje nós estamos aqui, mas quando nós não estávamos aqui, estávamos andando lá fora, algumas coisas aconteciam e a gente percebe que houve algum livramento, de alguma forma. Eu fui assaltado mais de 5 vezes. Nunca levei um tiro, nunca levei um tapa. Uma vez até o cara falou. Não foi nem o cara que estava me assaltando, foi o outro que estava do outro lado da rua. Falou, dá um tiro na cabeça dele. Assim mesmo. Aí eu falei, já era. Só falei pro cara assim, eu falei, irmão, tu já levou o dinheiro, já levou o relógio, não tem mais nada. Aí ele falou pro outro, não vou fazer isso não, vou embora. Vou deixar o cara e vou embora. Guardou a arma e foi embora. Mas nunca apontaram a arma assim para mim. Nem nesse dia ele botou a arma assim na minha cabeça. Nunca. Sempre com a arma na mão, assim, virada para baixo. Então, mesmo lá, quando eu nem era cristão ainda andava meio tortinho ainda, Deus me dava livramento. E eu acredito que Deus deu também a cada um de vocês. Mesmo aqueles livramentos que a gente não vê. A gente recebe todos os dias. Amém? Participar dos dízimos, das ofertas. A Cunisa Nilda vai me ajudar. Cadê o isso? Ó, dia 11 de outubro. Eu aconselho que já vá dando logo a metade. Não, pastor, não tenho 25 para dar, só tenho 20. Dá os 20, depois dá os 30. Mas alivia, hein? Se bem que o Paulo é bonzinho, é um valor assim bacana, rapaz. Nem uma quentinha custa 25 réis. Eu acho que vai ser interessante e importante. Na verdade, assim, eu nunca participei de algum encontro de casais que não tenha influenciado de alguma forma na minha vida. E a gente às vezes pensa que sabe tudo, né? A gente pensa que o nosso casamento é o mais perfeito do planeta. Principalmente o homem, né? Faz um monte de besteira e acha que é o cara. E a gente às vezes ouve coisas ali que ajudam a gente a entender algumas situações e começar a mudar. Às vezes até a maneira de falar, né? Com a esposa. Tem uns caras que são legais, né? O cara na rua com os amigos, ele abraça, dá beijo no amigo. O nego fica até preocupado com ele. Se não for crente, fica preocupado. Fala a palavra bonita, diz que o amigo está bonito, mas não fala para a esposa. Tem uns que já são mais além ainda, fala até para a esposa do amigo, que aí já é complicado pra caramba. Uma vez eu dei uma cortada num, já contei isso aqui. Eu não gosto de palhaçada não, irmão. Isso para mim é palhaçada. Porque o cara não cuida nem da dele, pô, vai querer cuidar da dos outros. Se fosse para cuidar de 2 mulheres, Deus tinha te dado 2, ele deu uma só. É para cuidar de uma, e já não consegue cuidar direito. Eu não consigo cuidar legal da minha. Pode ser que você consiga. Eu não consigo não, deixo umas falhas violentas. Mas tem uns caras que eu acho que acham que cuida 100%. Aí o cara falou, a moça estava com vestido florido, né? Aí passou por ele, ele deu azar que eu estava na porta. Aí ele falou assim, tu lembra de tá aí que tu lembra, né? Falou assim, esse jardim tá bonito, hein? Que jardim é esse, hein? Aí eu falei, irmão, o jardineiro está vindo aí atrás.
Aí ele me olhou assim, meio sem graça. Aí eu falei, tu falou para tua esposa hoje que ela estava linda? Pô, que isso? Eu falei, que isso que é, rapaz? Tu acabou de dizer para a mulher dos outros que o jardim está lindo, cara. Tu não falou nada para tua? Eu sou meio enjoado com esse negócio, sabia? Eu não gosto de bobeira, isso é bobeirice isso. Elogiou, aí o cara veio atrás. Se o cara ouve, o cara era novo convertido. Pô, ele ia sair de lá com o olho roxo, irmão. Depois ia ter que orar pra caramba para aquele hematoma sumir rápido. Porque o cara, quando toma um socão, é a primeira coisa que ele fala, né? Não vai ficar assim não. E aí, não vai ficar não, pô. Vai doer e vai inchar, irmão. Não vai ficar assim. Igual o cara uma vez veio falar para mim, não, porque eu saí com a menininha aí, gastei R$300. Aí eu lembrei, ele esqueceu que tinha falado para mim na semana anterior, que a esposa dele tinha pedido R$100 para comprar um tênis, ele disse que não tinha. Logo para quem que ele foi falar isso? Aí quando ele acabou de contar a história, eu falei, pô, tu é um cara de pau, hein, maluco? Por quê, Alex? Falei, pô, lembra que semana passada tu falou para mim que a tua esposa pediu R$100 para comprar um tênis e você falou que não tinha? Agora tu acaba de falar para mim que jogou R$300 no lixo. Se eu fosse você, quando eu chegasse em casa hoje, eu ia falar para ela, meu amor, eu esqueci que eu tinha esse dinheiro aqui guardadinho lá no canto, toma aqui esses duzentão aqui para tu comprar um tênis para tu. Só não ficou roxo porque não dava para ficar. Mas ficou sem graça demais. E eu falo, irmão, quem me conhece sabe que eu falo. Eu não guardo não, até porque eu não sou baú. É maneiras que às vezes Jesus dá para a gente tratar as pessoas. Porque às vezes um cara desse está precisando. Porque às vezes o cara chega para você e fala já, rapaz, não sei por que meu casamento não dá certo. Eu falo, por que não dá certo? Não, porque eu já estou casando a 4ª vez. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus. Essas mulheres tudo tinha defeito. Só você que é o sem defeito. Tem alguma coisa errada, irmão. Não casa com a 5ª, não. Fica nessa aí mesmo. Descobre o defeito onde está, conserta, que tu vai parar por aí, irmão. Então, encontro de casais, você vai ter oportunidade de conversar com outras pessoas, sabe? Às vezes um detalhezinho mínimo, que a gente perde besteira para não consertar uma coisa. Porque o casamento, o pessoal parece que perdeu aquela essência, que casava antigamente para viver a vida inteira com a mulher. O cara casa hoje, parece que o casamento tem data de validade. Não, eu vou casar, daqui a 5 anos está vencendo a validade, eu tenho que trocar, largar e pegar outro. Não. Se ajustar bonitinho, meu irmão, nenhum casamento é perfeito. Nenhum. Quando o cara disser, o meu é perfeito, diz, opa, já está tudo errado. Porque ele não sabe de nada. Ele está mentindo, eu não sei se por omissão ou por conveniência. Mas todo casamento tem problema, irmão. É questão de administrar. Então, vem para o encontro de casais, convida aquele amigo que tu diz, rapaz, o meu tá legal, mas o meu amigo está com o casamento dele meio balançado. Traz ele, pô. Pô, mas ele não tem dinheiro, paga para ele, rapaz. Abençoa a vida do irmão. Depois ele vai te agradecer o resto da vida dele. Eu já paguei e já pagaram para mim. Eu sei o que é isso. Eu já tive dos 2 lados. E funciona. Tá? Amém? Então, encontro de casais, dia 11 de setembro, R$50. Outubro. Setembro a gente está. Já até passou dia 11. O computador processou aqui, deu um negócio vermelho e falou, opa, tem alguma coisa errada. Traz aí o amigo que está precisando. A gente sempre lembra de alguém, né? É um casal que a gente sempre lembra. Isso é bom para ajudar as pessoas. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida financeira. Amém? Glória a Deus.
Deus amado, queremos em primeiro lugar agradecer pelo teu santo e poderoso nome, pela sua presença e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pelo amor e pela sua infinita misericórdia. Mas nesse momento, Senhor, que é um momento de fidelidade contigo, queremos, Deus, te pedir que o Senhor nos oriente, agradecer primeiro pelos recursos que têm chegado até nós e pedir orientação para que possamos gastar esses recursos com sabedoria e não de forma desnecessária. Nos ajuda e nos orienta, Senhor. Se entramos em dívidas desnecessárias, que o Senhor nos ajude a sair dessas dívidas. E também que não entremos de novo nas mesmas dívidas, Senhor. Porque às vezes o Senhor nos tira e nós entramos de novo. Então, que a gente tenha esse entendimento para não entrar. Aquele, Senhor, que ainda está aqui na tua casa entre nós, que precisa de um emprego, de uma vaga de emprego, ajuda, Senhor, esse teu filho, essa filha, para que eles consigam também esse emprego, para que consigam arcar com seus compromissos, quitar dívidas e ter um equilíbrio financeiro. Aquele que está trabalhando, mas que as empresas estão promovendo vagas para aumento de salário, indica os teus filhos que eles sejam as pessoas capacitadas para ocuparem essas vagas, para que eles também tenham uma melhora em suas finanças. Aqueles que têm processo na justiça, Pai. Eu venho te pedindo, Senhor, que o Senhor pegue esses processos, toque nos juízes, desembargadores, pega esses processos, Senhor, e traga à tona, traga para cima, Senhor, para a vista desses desembargadores e juízes, e que ainda este ano, Senhor, até o final do ano, o Senhor libere esses processos e dê causas ganhas para os teus filhos, para que eles peguem esses recursos e possam quitar dívidas, Senhor, quitar compromissos, Pai. Ajuda aquele também que não tem condições de participar hoje, Senhor, por algum motivo. Não sabemos qual, seja por falta de entendimento, por falta de condição, mas o Senhor é a pessoa capacitada para orientar e mostrar o que representa esse momento, Pai. Entrega em tuas mãos cada dizimista e cada ofertante, e aquele também que não quer participar, o que não pode. Eu peço que o Senhor não permita que falte coisa alguma, porque um dia ele também vai ter entendimento, Senhor. Ajuda, cuida, Senhor, da casa, da família, da saúde, e eu entrego em tuas mãos cada dizimista e cada ofertante, pedindo que o Senhor multiplique nas mãos de cada um, Senhor, as sementes que eles têm lançado na tua casa e na tua obra. Por isso eu te agradeço já por tudo, em nome do Senhor Jesus. O povo que crê, diga amém. Vou estar aqui à frente, recebendo seu envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar. Glória a Deus. Não sou eu que vou pregar. Já ia dizer, cadê o pregador? Vamos receber o pastor Érico com carinho, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Abacuque, capítulo 3.
Amém? Todos acharam? Abacuque 3. Amém? Vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai, pelo cuidado conosco, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações nessa noite, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai. Que venhamos sair daqui entendendo, Pai, que não são as circunstâncias que podem ditar aquilo que o Senhor pode e vai fazer em nossas vidas. Não é a nossa realidade que vai ditar aonde nós vamos chegar se nossa vida estiver firmada em Ti, Senhor. Que nós só precisamos confiar no Teu agir, confiar no Teu poder, confiar que Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor. Usa-me, Senhor, capacita-me nessa noite, Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça nesse lugar, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, eu gosto muito desses versículos aqui, principalmente o 17 e 18. Eles fazem parte da minha vida com Deus. Porque lá na igreja dos meus pais, foi onde eu me batizei, lá tem o costume de, antes de você descer as águas, você falar algum versículo que marcou a sua vida, marcou a sua caminhada. E esses dois versículos foram os versículos que eu escolhi, porque são versículos que sempre mexeram muito comigo, porque mostra como é que tem que ser a nossa vida. Aqui, Abacuque está nos ensinando que nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para a realidade. Ele está mostrando aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja tudo dando errado, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar o Deus da minha salvação. Porque ele entendeu que não é porque as coisas aparentemente estão dando errado que vai dar errado. Ele entendeu que quando a nossa vida está no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, tudo faz parte de um propósito. E assim tem que ser a nossa vida. Sabe, às vezes a gente olha as circunstâncias, a gente olha a nossa realidade e não entende o motivo daquilo que nós estamos passando, não entende a circunstância que nós estamos vivendo. E o que na verdade nos falta não é uma mudança de realidade, mas é mudança em nós mesmos. É a fé que está nos faltando. Porque quando nós confiamos em Deus, nada nos abala, nada nos atinge. Porque nós sabemos que Ele trabalha, nós sabemos que Ele está movimentando tudo, nós sabemos que aquilo que aparentemente é uma desgraça, é uma derrota, na verdade não, é Deus nos impulsionando para algo maior, é Deus cuidando de algo maior, porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. O pastor falou aqui que foi assaltado algumas vezes, e na hora Deus me lembrou uma vez que eu fui assaltado, e um pouco antes de eu ser assaltado, o vidro do meu carro tinha dado problema. E aquilo me deixou preocupado. Falei, caramba, tem que gastar dinheiro. E foi do nada. Foi um gasto que eu não estava prevendo. Mas aí eu fui lá, consertei o vidro e tudo. E teve a nota fiscal. E eu deixei guardado no carro. E passou alguns dias, uma semana mais ou menos, eu fui assaltado. E eu fui assaltado, eu estava voltando da aula de guitarra. Deve ter uns... Eu nem era casado ainda. Então tem mais de 12 anos. Estava voltando da aula de guitarra. Fui abordado ali, saindo da Washington Luiz, e estava a minha guitarra no carro. Na época eu ainda tirava serviço, né, no quartel, foi antes de eu levar os tiros. Então, e eu estava de serviço no dia seguinte, eu tinha levado a minha farda toda para casa para lavar, ia para o quartel no dia seguinte, era uma sexta-feira, ia estar de serviço no sábado. Então levei a farda para casa, estava a farda lá no quartel que eu era bota, e a bota é caríssima, é quase R$1.000 um par de bota daquele. Levei a bota para casa, levei tudo para preparar para o serviço. Estava tudo no carro, porque eu saía sexta-feira do quartel e ia direto para a aula de guitarra. E levaram o carro com tudo. Ou seja, eu não tinha farda para cumprir nem expediente, porque eu tinha levado tudo para casa. Porque não foi só a farda que eu ia usar no serviço, era tudo que eu ia lavar. Estava sem a minha guitarra, e eu estava na escala no domingo. E levaram o carro.
Aí, um pouco depois, passou um carro, o cara me levou na delegacia, ainda me emprestou o telefone, porque meu telefone ficou no carro, para eu avisar minha esposa, avisar todo mundo, até porque se eles usassem o telefone para tentar aplicar algum golpe, tudo. Fui para casa, e o pastor já sabendo, estava orando, e o interessante, depois o pastor contou que a oração dele foi: Senhor, que o Senhor incomode eles para largar o carro com a chave na ignição. E, amém, eu lembro que isso foi perto de Caxias, eu fui para a delegacia de Caxias e eu estava em paz. E eu lembro que eu saí da delegacia, ainda passei na Disconilda ali para olhar as guitarras, não tinha dinheiro para comprar guitarra nova não, mas fui, pela fé, olhando tudo, aí depois fui para casa. E quando eu tô à noite, estou no computador, daqui a pouco eu recebo uma mensagem no Facebook. Um rapaz falando que tinham largado o carro na rua dele, que ele tinha encontrado, perguntando se era meu, e deixando o telefone de contato. Na mesma hora liguei para ele, falei com ele, falei: é meu carro, tudo. Ele passou o endereço, a gente foi lá buscar. Como é que ele me achou? Através da nota fiscal do vidro que quebrou. Estava meu nome completo lá. E ele me procurou no Facebook, achou, me encontrou, mandou mensagem, eu recuperei o carro. Os bandidos largaram o carro com tudo dentro, com a chave na ignição. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Eu falo de um detalhe pequeno, né? Um vidro que quebrou, naquela época acho que foi 150, 200 reais, não sei, não foi nada. Mas eu fiquei chateado, era um gás, poxa, 200 reais. Poxa, para alguém estar ali, começando a sua vida. E eu preocupado com aquilo. E era Deus provendo, falando: olha, fique em paz. Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas Deus está vendo lá na frente. Ele sabe que aquilo que Ele está permitindo te acontecer hoje vai servir para te ajudar lá na frente. Sabe, a gente precisa parar de querer achar que a gente sabe de tudo, porque esse é o nosso mal. A gente acha que sabe de tudo, aí a gente quer ditar a nossa vida. Não, a nossa vida não tem que ser assim, não tem que ser assim que tem que acontecer, tem que ser desse jeito. Só que Deus está falando: a sua visão é limitada. Está falando isso para a gente precisa parar com isso de achar que a gente sabe de tudo, que a gente vê tudo. Não, a gente vê o agora, a gente está, aqui eu estou olhando, eu estou vendo a parede ali na frente, eu não sei o que está atrás da parede, Deus está vendo muito além. Deus olha para a nossa vida e já está vendo lá na frente, Ele já está vendo que se nós continuarmos nesse caminho, vai dar errado. E Ele permite com que alguns percalços se levantem na nossa vida para ir nos direcionando, para que a gente alcance a vontade dEle, para a gente alcance aquilo que Ele tem para a nossa vida. Sabe, é muito fácil a gente falar e declarar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas será que verdadeiramente nós temos buscado a vontade de Deus? Ou temos buscado as nossas vontades, aquilo que a gente quer? Sabe, a gente precisa mudar a nossa visão, e Abacuque mudou. E olhando aqui, o final, esse é o final do livro de Abacuque, são os 3 últimos versículos do livro de Abacuque. Só que se nós formos voltar no primeiro capítulo, nós vamos ver um Abacuque, um profeta, questionando a Deus. Alguém triste, chateado com tudo, com a realidade que ele se encontrava. Aqui nós vamos voltar ali no primeiro capítulo, no versículo 2 e 3, nós vamos ver um Abacuque questionando a Deus e falando: Senhor, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então, estamos falando de um profeta, de um homem de Deus. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Abacuque está questionando a Deus e falando: Senhor, até quando eu vou clamar, eu vou orar e o Senhor não vai me ouvir, o Senhor não vai me responder, o Senhor não vai me dar um socorro. Abacuque vivia num tempo onde a iniquidade reinava no povo, onde a injustiça reinava, ele via muitas coisas. Um pouco parecido com o que a gente vive hoje, né? Se a gente for abrir as redes sociais, o tanto de coisa que a gente vê dentro da própria igreja. Coisas que se nós formos olhar com os nossos olhos humanos, é para desanimar, né? Mas a gente precisa entender que Deus está muito acima disso. Abacuque vivia uma realidade muito parecida com a nossa. Uma realidade de incertezas, uma realidade onde tudo era deturpado, onde a palavra era deturpada, onde os valores eram deturpados, e nós vivemos numa sociedade assim, onde você defender os valores cristãos te coloca como extremistas. Nós vimos isso essa semana. Um homem, pai de família, cristão, sendo assassinado por conta dos valores que ele defendia.
E nós olhamos, isso mexeu muito comigo, queridos. Essa situação que aconteceu mexeu muito comigo. Sabe, nós vemos isso e nós somos colocados como os extremistas, porque nós defendemos aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina. E é isso que querem colocar. E a realidade que nós vivemos é uma realidade igual ao que está vivendo. E o tema da palavra é exatamente esse: como ter esperança em um tempo de desesperança. Mas saiba de uma coisa, não é a realidade que você se encontra que vai ditar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não é a circunstância que a nossa sociedade vive hoje que vai ditar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. A gente precisa parar de olhar para aquilo que a gente tem vivido, para a nossa realidade e achar que é isso, porque não é. Porque Deus é muito maior do que qualquer circunstância, é muito maior do que qualquer problema. A gente precisa ter a nossa vida pautada na palavra, a gente precisa ter a nossa vida pautada naquilo que Deus tem para nós. E reavivar a fé no nosso coração, fé naquilo que Deus pode fazer, fé naquilo que Deus é. Sabe? E a gente olha para essa circunstância, a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para aquilo que talvez estejamos vivendo, e às vezes falta fé, às vezes nos desanima. Mas não desanime, querido, porque Deus tem mais para você. Não desanime, porque aquilo que Deus pode fazer na sua vida é muito maior. Continue firme naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Continue firme naquilo que você tem aprendido na caminhada com Deus. Continue firme naquilo que você tem aprendido lendo a Bíblia, com as vivências que você já teve com Deus, com as experiências que você teve com Deus. Abacuque começa a questionar a Deus. E falando, Senhor, até quando? E quantas vezes nós já fizemos isso? Porque nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas se resolvam logo. Às vezes a gente até aceita passar por algum problema, alguma coisa, mas que seja rápido, né? Que se resolva logo de maneira, e preferencialmente de maneira fácil, mas nem sempre é, porque Deus quer sempre nos ensinar algo. Deus quer sempre ajustar algo na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender, que nada é por acaso. Se nós estamos passando por algo, se nós estamos vivendo um tempo de adversidade, é porque Deus tem algo para ajustar na nossa vida. Enquanto não ajustar, não vai passar. Nós vimos isso no povo no deserto, que era para ser algo rápido. O caminho de distância até a terra prometida não era um caminho de 40 anos. Mas por que levou 40 anos? Porque o povo não teve fé, porque o povo não confiou, porque o povo olhou a realidade, porque o povo olhou as circunstâncias, mesmo vivendo milagres. E eles viveram coisas que eu duvido que qualquer um aqui tenha vivido. Olha as pragas do Egito, olha o mar se abrindo, olha a coluna de fogo, olha o maná, olha quantos milagres aquele povo viveu, e ainda assim duvidou. E ainda assim questionou, e ainda assim olhava os problemas. Quantas vezes nós mesmos agimos assim, e queremos que as coisas se resolvam, mas não vão resolver enquanto os nossos olhos não abrirem, enquanto a gente não mudar, enquanto não olharmos e falarmos, eu só preciso confiar em Deus. Sabe, eu sei que não é fácil passar por um momento de luta, e se alegrar no momento de luta é muito difícil. Mas a gente precisa buscar em Deus o fortalecimento para o momento da crise. Buscar em Deus o socorro bem presente no tempo da angústia. Fazer como Paulo disse lá em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o quê? No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingidos o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo do quê? Da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, a gente precisa se revestir da palavra de Deus. Está aqui,
com o escudo da fé. A fé é a resposta para tudo. Sabe por quê? Porque que Deus vai fazer, isso é óbvio. O problema é quando vai fazer. E isso quem vai dizer somos nós. Somos nós mesmos, na nossa vida. Como nós vamos agir é que vai dizer quando Deus vai agir. Você quer que os problemas se resolvam? Comece a enxergar aquilo que Deus quer tratar em você. Você quer ver as coisas resolvendo na sua vida? Para de olhar para os problemas, para de murmurar e comece a ouvir a voz de Deus. Abacuque começa a murmurar, questiona, fala com Deus, Senhor, até quando? E Deus responde. No capítulo 2, nós vemos a resposta de Deus. Deus começa a mostrar ao profeta que essa sensação começa a mostrar aquilo que ele vai fazer, e fala, eu vou levantar. E aqui, o ministério de Abacuque, ele veio antes do cativeiro na Babilônia. E quando Deus começa a mostrar para Abacuque que Deus ia botar como cativo o povo de Deus com um povo ímpio, aí Abacuque fica irado. Aí ele já esquece até de toda iniquidade que ele estava questionando e fala, Senhor, mas o Senhor acha justo? O Senhor querer tratar a injustiça com injustiça? Sabe quantas vezes nós questionamos o agir de Deus? Porque a gente acha que sabe de tudo. Porque a gente acha que sabe como que Deus tem que agir. A gente quer determinar como Deus tem que agir, como Ele tem que trabalhar. E Abacuque começa a fazer isso. Como é que o Senhor vai fazer isso? Fazer prevalecer um povo pior do que esse para corrigir o seu povo. Mas Abacuque não entendia o agir de Deus. E a gente não precisa entender, a gente precisa aceitar. Aquilo que Deus vai fazer é o melhor para nós. Não importa o que a gente acha, porque a gente não sabe de nada. Importa aquilo que Deus vai fazer. E se Deus está determinando algo para a sua vida, sabe, a gente precisa parar de questionar e simplesmente seguir, porque é o melhor para nós. E em Abacuque 2, Deus começa a mostrar para o profeta que a sensação de sucesso dos injustos é temporária. Mas Deus cuida do que é fiel. Abacuque 2:4. Deus vai falar, o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o que? O justo viverá pela fé. Ali Deus está tentando mostrar que aquela sensação de sucesso que Abacuque achava que aquele povo ia ter sobre o povo de Deus, não era a realidade. Se ele tivesse fé, ele ia ver o agir de Deus sobre a vida de todo o povo. É o que falta na gente, é fé. Você quer ter esperança em um tempo de desesperança? Tenha fé. Sabe? E quando a gente tem fé, não precisa nem de muita coisa para o milagre acontecer. Lembra daquele centurião que chega para falar do seu servo? Olha a fé daquele homem, que vira para Jesus e fala, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu mando que vá e eles vão, eu mando que venham e vêm, assim como o Senhor é, então o Senhor não precisa ir, basta uma palavra. E Jesus vai falar o quê? Que não viu uma fé tamanha daquela em Israel. E veio de um homem pouco provável de ter uma fé daquela. A fé muda o cenário. A fé muda o agir. E como eu falei, não precisa de muita coisa. Não precisou Jesus ir até o servo dele. Não precisou Jesus fazer uma oração daquela, fazer um reboliço. Porque às vezes a gente acha que precisa, né? Precisa ser um culto para... não, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou com uma doença que os médicos já me desenganaram, então eu preciso que tenha aquele mover. Não, precisa da sua fé. Você quer ver o milagre? Tenha fé. Você quer ver o sobrenatural, viver o sobrenatural? Tenha fé. Entender que o tempo de Deus não é o nosso. Entender que Ele age no tempo dEle. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Vai ter tempo de você buscar, mas vai ter o tempo de você viver aquilo que você tem buscado. Mas o problema é o que está entre um e outro. E às vezes a gente não está disposto a esperar. E a gente precisa aprender a esperar. Sabe, aprender a ver as coisas acontecendo. Porque as coisas com Deus vão acontecendo naturalmente. Quando você vê, tudo mudou. Só que a gente acha que
A nossa vida vai mudar do dia para a noite, da noite para o dia. A gente vai acordar passando por um problema e no dia seguinte tudo está resolvido, mas não é assim, são etapas. São degraus que a gente vai subindo, que vai alcançando, mudando o nosso interior para alcançar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. E quando nós entendemos isso, aí a gente vive o que está no 17, no 18 e 19. Porque as coisas não tinham mudado aqui. Quando Abacuque está falando aqui, essa oração, o capítulo 3 é uma oração ao Senhor. As coisas não tinham mudado, e isso que é lindo na vida com Deus. É nós sermos gratos, nós sermos verdadeiros adoradores, ainda que estejamos passando tempos de crise. É isso que Deus espera de nós. Isso é ter fé, é olhar ao nosso redor e talvez ver aquele turbilhão de problemas, e ainda assim ter forças para dizer: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, eu te amo. Porque Ele está cuidando. A todo instante Ele está cuidando. Não é porque está tendo problema que Ele não está cuidando. Não é porque as coisas estão apertando que Ele não está cuidando. Ele continua cuidando. Eu falei aqui do povo do deserto. Estava no deserto, mas estava sendo cuidado. É assim na nossa vida. Você não está de pé. Sabe, às vezes a gente olha e só vê problema, mas a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem proporcionado em meio aos problemas. Os milagres que Ele tem feito mesmo em meio às angústias. As bênçãos que Ele tem proporcionado mesmo em meio aos problemas. Falei aqui, quando a Bia perdeu o emprego no início desse ano, eu fiquei bastante preocupado. Ali naquele momento a minha fé foi testada. Eu fiquei preocupado. Eu lembro que eu estava indo buscar ela no trabalho e eu estava angustiado. E a minha angústia passou quando eu busquei ela, porque ela estava em paz, ela estava feliz. E a fé dela contagiou a minha vida. E olha como é interessante, né? A nossa fé contagia o outro. E a importância de nós estarmos perto de pessoas cheias do Espírito Santo. De nós estarmos rodeados de homens e mulheres de Deus, porque vai nos contagiar, porque nós somos humanos. Vão ter momentos que a gente vai se sentir fraco. Aquele momento eu estava fraco. Eu estava angustiado, estava triste, estava preocupado, mas quando a Bia entrou no carro, tudo mudou. E a gente viu o cuidado dele. Deus proporcionou ali praticamente umas férias para ela, que ela ficou quase um mês em casa, e depois foi para um emprego muito melhor, que hoje ela ganha muito mais, tem muito mais liberdade. Sabe, às vezes a gente não entende algumas coisas, porque se fosse depender dela sair, com certeza não ia sair. Porque nós seres humanos somos assim, a gente vai para o comodismo, né? Tá ali, ó, do lado de casa, ia trabalhar de carro todo dia, levava ali pouco tempo para chegar no trabalho, chegava cedo em casa, tranquila. Já estava até, o Azaf já ia começar na escola, já estava até planejando, não, eu consigo sair, buscar o Azaf na escola, e tranquilo. Tu acha que se Deus falasse, ó, sai disso aí, tu acha que ia sair? Claro que não. Então, às vezes, é necessário umas perdas. Você consegue entender isso? Que, na verdade, não são perdas, é Deus te tirando de algo para te levar para algo muito melhor. Sabe? E hoje, ela vive uma realidade totalmente diferente. Algo que talvez poderia ser pior. Trabalha muito longe, trabalha na Laranjeira, trabalhava aqui na Penha, lá de casa. Tem que pegar BRT, mas olha como Deus é bom. O horário de trabalho dela é tão tranquilo que ela acorda mais tarde do que ela acordava para ir trabalhar aqui na Penha. Chega mais tarde, mas pode dormir tranquila, tem home office durante a semana, tem uma chefe saudável, porque ela tinha uma chefe que abalava ela de uma maneira assim que não tem explicação. Um dia ela vai dar esse testemunho. E era crente. Tem esse detalhe. Mas que perseguia ela de uma maneira que não tem nem explicação. E que a gente sabe que articulou a demissão dela, mas mal sabe ela que, na verdade, ela foi usada por Deus para tirá-la de lá, de um ambiente tóxico, para colocar num ambiente onde é bênção para ela. Sabe, hoje ela tem um trabalho tranquilo, onde ela tem prazer de estar. Hoje a gente estava até conversando sobre isso em casa, que ela tem prazer de estar lá. Que semana passada ela estava até um dia se sentindo mal, poderia até falar com a chefe dela para trabalhar de casa, mas ela queria estar presente, ela queria
somar, porque sabia que a chefe dela ia precisar de ajuda, um dia cheio de reuniões, e ela tinha prazer de estar. Aqui não tinha prazer de estar. Eu via como ela chegava em casa. Foram meses de luta, meses ali de oração, de aconselhamento, falando, amor, fica firme, porque Deus tem algo melhor. E é interessante falar isso, porque eu falava isso para ela, mas quando ela perdeu o emprego, eu não via isso. Porque nós somos assim, o ser humano é assim, a gente olha, como eu estou falando desde o início, a gente olha a realidade. Era uma perda, mas na verdade não era uma perda, Deus estava proporcionando algo maior. A empresa em crise, ela foi demitida, recebeu tudo, pôde ficar em casa, porque trocando de emprego só no que vem que ela vai poder tirar férias, ficou em casa mais de 3 semanas até começar no outro. Menos de uma semana depois, ela foi demitida numa sexta-feira, na quarta-feira, na semana seguinte, ela estava aqui no culto e recebeu a mensagem com a proposta. Então assim, Deus não deixou nem o espaço para a gente ficar ali preocupado. Deus já mostrou, olha aqui o que eu tenho para você. Sabe, e isso é confiar em Deus. E ali não foi uma confiança minha, porque ali eu estava olhando com os olhos humanos, mas foi dela, mas a fé dela me contagiou. A fé dela mudou o meu sentimento. E eu falei, amor, quer saber? Eu lembro de falar isso para ela, eu falei, quer saber, você está certa, vamos ficar em paz, porque Deus já fez tanto e vai fazer mais. E eu tenho visto o cuidado de Deus, sabe? E você vai ver, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a sua realidade hoje. Eu não sei qual é a circunstância que você tem vivido, mas enxergue como o início da mudança que Deus vai trazer sobre a sua vida. Não enxergue isso como perda, mas enxergue como uma oportunidade de um crescimento, principalmente espiritual, mas também profissional e financeiro na sua vida e na sua casa. Porque Deus vai fazer. Por isso que é necessário nós termos fé, confiar. E às vezes eu estou conversando com a Bia, eu falo, amor, eu não duvido de mais nada, eu não vou deixar nada abalar mais a minha fé, porque a gente tem vivido tantos milagres, a gente tem vivido tanto sobrenatural de Deus, que não tem por que eu questionar, eu duvidar, eu só sei que Deus vai fazer, não importa o que aconteça, não importa o que a gente viva, não importa o que a gente enfrente, Deus vai fazer. E é assim que você tem que viver a sua vida. Com fé, com esperança. Não olha a realidade. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de crise, onde tudo aumenta o tempo todo. Mas uma frase que eu ouvi um tempo atrás, e eu guardo isso para mim, é: o céu não está em crise. O céu nunca vai estar em crise. E é de lá que vem o seu socorro. Assim como está lá no Salmo 125, meu socorro vem do Senhor. Como Moisés fez diante daquele mar. Era o povo murmurando, era o exército vindo, era o mar impedindo a passagem. E ele olhou para o único lugar onde nós temos que olhar, para o Senhor. Para de olhar para as pessoas, porque a gente fica dando muito ouvido a más conversações. E a gente fica deixando as pessoas contaminarem a nossa vida, as falácias contaminarem o nosso ser. E a gente precisa parar com isso e deixar o Senhor dominar o nosso interior. A palavra dele nos influenciar. E não as más conversações. A gente fica ouvindo muita coisa, fica vendo muita coisa e fica contaminando o nosso coração. Era assim que Abacuque estava. Mas foi necessário Deus vir trazer uma palavra dura, porque foi uma palavra dura. Afinal, pegar um povo ímpio para sobressair sobre o povo de Deus, para consertar a iniquidade, era algo absurdo. Mas aquilo fez o interior de Abacuque mudar, e nós vemos um Abacuque diferente no final do capítulo. Ele começa alguém questionando a Deus, e termina como alguém adorando a Deus, mesmo em meio às adversidades. Independente das circunstâncias. Que a sua vida seja assim, que a nossa vida seja assim, de um adorador. Eu vou adorar mesmo no deserto, eu vou adorar na bonança, mas eu vou adorar na escassez. Eu vou adorar como Paulo e Silas na prisão, estavam adorando, louvando a Deus, estavam presos, sem perspectiva de nada mudar, estavam adorando ao Senhor. Sabe, para de olhar para a realidade, a sua realidade não vai ser o seu futuro. Deus tem mais para você. Isso é entender que Deus nos ama.
Se Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. É a mesma coisa quando nós corrigimos o nosso filho. Você acha que a gente tem prazer em botar de castigo, em corrigir? Não, mas a gente faz por quê? Porque é necessário. Quem é pai e mãe aqui sabe, é necessário, é o que Deus faz conosco. São momentos de lutas, momentos ali ruins, para levar a algo bom. É como Deus age na nossa vida. Sabe, a mensagem de Abacuque nos ensina que viver pela fé é permanecer leal a Deus. Quando nós temos fé, nós somos fiéis a Ele, porque a gente não deixa nada nos abalar. Mas agora, quando a gente perde a nossa fé, aí que é o problema. Porque a gente quer largar tudo, a gente quer parar com tudo, a gente já não tem mais prazer em estar na presença de Deus, a gente já não tem mais prazer em fazer nada para o Senhor. Mas quando nós temos fé, nós somos leais a Ele. Confiar e se alegrar em Deus é o que Abacuque nos ensina. Ainda que tudo esteja dando errado na sua vida, entenda que na verdade nada está dando errado. É o propósito de Deus se cumprindo. E Ele vai continuar cuidando de você. Quando eu levei aqueles tiros, eu não entendia o propósito de Deus. Mas hoje eu vejo que era o melhor para a minha vida. Hoje eu estou em casa, Deus mudou meu ramo totalmente. Sou militar, né? Ainda não fui reformado, ainda estou aguardando, um processo demorado pra caramba. Mas estou em casa, tranquilo, trabalhando com o que eu amo fazer, que é turismo. E hoje a minha renda principal já não é mais o exército, é a agência. Deus mudou todo o cenário da minha vida. E tem me feito viver coisas que eu jamais imaginei. Mas tudo começou lá, ó, há 10 anos atrás, quando eu levei aqueles tiros, numa manhã ali de dor, de sofrimento, onde a realidade era de acabou tudo, minha perna ali pendurada. Foi ali que nasceu a mudança da minha vida. Levou, e não foi do dia para a noite. Isso aconteceu em 2015. Meu processo de reforma foi entrar ano passado, ou seja, 9 anos depois, foram 9 anos de espera. 9 anos. Não é do dia para a noite, mas são etapas. Mas eu vivi muita coisa nesses 9 anos. Muito crescimento, principalmente na presença de Deus. Eu já era diácono naquela época, mas fui levantado como líder de jovens, depois pastor, líder do louvor. Então, o crescimento que Deus traz é completo. E o maior crescimento que eu tive foi na presença de Deus. Porque nada pode substituir a presença de Deus. Não é dinheiro que substitui, não são bens que substituem. Esse é o maior bem que a gente pode ter, que é a presença dele. E tudo aquilo que você tem vivido vai te levar a alcançar um crescimento espiritual que você jamais imaginou. Vai te fazer alcançar coisas na presença de Deus que você jamais imaginou alcançar. Talvez hoje você esteja sentado aqui e olhando para a sua vida e vendo só desgraça, mas na verdade é isso que vai te fazer alcançar algo com Deus que você jamais imaginou. Talvez amanhã possa ser você aqui pregando para pessoas, você como pastor, pastora, missionário ou missionária pregando, e talvez hoje você olhe para a sua realidade e não vê isso. Mas é num momento de dor que nasce a esperança. Que você possa ter isso na sua vida, que você possa guardar isso no seu coração. E entender que tudo o que nós precisamos é confiar e esperar no agir de Deus sobre nossas vidas. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus.
coração. Deixa Deus falar o seu coração nessa noite. Depois de caminhar por desertos passar, já chegou a pensar que não saiu do lugar, nos espinhos pisar e em pedras tropeçar. É difícil enfrentar e seguir sem murmurar, só esperar que o socorro vem. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento, só espera. Você não está só, Deus está bem aí pra te levantar sempre que vê você cair. Eu já contei isso aqui, mas toda vez que eu canto esse louvor, eu não consigo esquecer daquele dia onde eu estava tendo uma crise de dor na perna. Uma das tantas crises que eu tinha, mas daquela foi totalmente diferente, que eu não conseguia nem andar. Eu lembro que a Bia chamou o segurança lá do condomínio para poder me ajudar a ir para o carro. O pastor foi lá em casa me buscar para me levar para emergência. E eu estava prestes a ser promovido no quartel. E uma das minhas preocupações era eu ter que ficar internado, passar por uma nova cirurgia. E aquilo impedia a minha promoção, porque poderia impedir. E eu lembro que assim que eu entrei no carro do pastor, estava tocando esse louvor no rádio. E foi exatamente nessa parte que a gente vai cantar agora. E naquele momento Deus falou meu coração e acalmou tudo e mostrou que Ele estava no controle. E que aquilo não era para me desanimar, mas a Ele construindo o meu futuro. E é difícil às vezes a gente entender isso, em meio às crises, em meio às dores, entender que aquilo faz parte do propósito de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa entender que aquilo que você está vivendo faz parte do propósito dele sobre a sua vida. E você vai viver dias que você jamais imaginou viver. Você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que você possa crer nisso. Escute essa parte que nós vamos ministrar agora. E escute Deus falando isso para você. Em nome de Jesus. Essa prova não é pra te fazer sofrer. Simplesmente espera, você vai entender. Deus sabe trabalhar e o melhor Ele tem. Fica firme na rocha, no tempo certo Ele vem. Só espera que o socorro vem. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento. Só espera, você não está só. Deus está bem aí pra te levantar sempre que vê você cair. Oh Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai, entendendo, Senhor, os teus propósitos, entendendo, Pai, que não é fácil, mas que o Senhor está cuidando de tudo. Nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda na nossa falta de fé. Que venhamos enxergar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
porque nós sabemos que o Senhor cuida, nós sabemos que o Senhor tem cuidado todos os dias. Nos ajuda, Pai, a ter esperança num tempo de desesperança, a ter fé, ainda que tudo ao nosso redor esteja desmoronando, Pai. Trabalha no nosso interior, muda a nossa visão, Pai. Manifesta teu poder e a tua glória sobre nossas vidas, Pai. Que venhamos sair daqui fortalecidos, que venhamos sair daqui cheios da tua presença, que venhamos sair daqui queimando de amor por ti, Pai. Te adorando apesar das circunstâncias, que possamos dizer com todo o nosso coração: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, porque tu és Senhor, porque tu és Deus, porque não há outro como tu és Senhor. Deus sabe o seu futuro e o que pode acontecer. Não perca a esperança e deixa a fé morrer. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento. Só espera que o socorro vem. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento. Só espera, você não Deus está bem aí pra te levantar sempre que vê você cair. Nós te adoramos, Senhor. Tudo que temos vem de ti, tudo que somos vem de ti, Senhor. Tu és adorado, Jesus. Tu és exaltado. Não há outro como tu. Nós queremos te exaltar com todo o nosso coração. Você vai viver milagres, querido. Você vai viver o sobrenatural. E você vai viver um sobrenatural tão grande que vai transbordar e inundar outras pessoas. Aquilo que você vai viver vai ser fonte de vida para outras pessoas. Assim como Elias, quando Deus mandou ele sair daquela caverna e ir para Sarepta, porque lá tinha uma viúva que Deus já tinha ordenado que cuidaria dele. E quando ele chega lá, aquela mulher não tinha nem para ela, que dirá para abençoar outro. Ela vira e fala: Senhor, o que eu vou fazer bolo se eu estou catando gravetos para fazer um pouco de pão? E vou fazer para mim e para o meu filho, para que a gente possa comer e esperar a morte. E aquele homem de Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele vira e fala: faz para mim, porque o azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar na tua casa. E a palavra de Deus se cumpriu na vida daquela mulher. E transbordou na vida dela, na casa dela, que foi suficiente para sustentar o servo de Deus. E assim vai ser na sua vida. Deus vai enviar o socorro bem presente. No tempo certo, Deus vai enviar o socorro para a tua vida, que vai inundar a sua casa, vai inundar a sua família, vai inundar os seus vizinhos, vai mudar a realidade de onde você mora, vai mudar a realidade da sua casa, da sua família. Você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa esperar o agir dele, porque ele vai agir, porque ele vai fazer. Creia nisso. Essa prova não vai te matar,
Essa prova vai te levar a alcançar o milagre de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Você só precisa crer. Oh, declare mais uma vez essa prova. Essa prova não é pra te fazer sofrer. Simplesmente espera, você vai entender. Deus sabe trabalhar e o melhor Ele tem. Fica firme na rocha, no tempo certo Ele vem. Só espera e o socorro vem. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento. Só espera, você não está só. Deus está bem aí pra te levantar sempre que vê você cair. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem os meios dele de fazer o milagre. Tem um versículo. Bota esse versículo para mim aqui, vou para a gente com ele para casa. De Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu também daqui a uns 4 meses, daqui uns 4 meses, eu também tenho um testemunho para contar. Eu já estou vivendo ele, já estou vivendo o milagre já. Mas o testemunho só vou contar no final. Olha lá. Eis que a sua alma se enche, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Não se preocupe com o que está acontecendo, como está acontecendo. Mantenha firme a sua fé. Seja justo, porque a Bíblia te garante que se você for justo e fiel, você vai viver pela tua fé. A tua fé ela vai te guiar, a tua fé ela vai tentar, a tua fé ela vai prover na tua vida, a tua fé ela vai te fortalecer. Sabe por quê? Porque a tua fé não está em você, a tua fé não está na situação que está acontecendo contigo hoje, a tua fé não está nas pessoas que estão ao teu redor, a tua fé está no teu Deus, a tua fé está no Jesus que você serve, e Ele vai te sustentar através da tua fé. Pode parecer impossível para muitas pessoas. Quando disseram para Davi que o reinado era dele e quiseram pressionar ele, os amigos, para ele tomar o reinado, ele falou o quê? Não vou fazer nada. Se Deus prometeu, Ele vai me entregar o reinado. Eu tenho, o meu testemunho tem um pedaço disso aí. Quando Deus falou alguma coisa para mim lá atrás, e aí logo depois aconteceu alguma coisa que eu falei, perdi. Não era para ser meu. E Deus falou para mim, fica calmo, fica tranquilo, vai chegar o tempo. Se tiver que ser teu, vai ser, independente do que aconteça. E eu, sem fazer esforço algum,
parar na minha mão. Depois de quase 2 anos. Já nem contava mais. 9 anos. Às vezes a gente reclama porque tem 1 ano e não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Deus só está movimentando as águas para no momento certo Ele entregar o milagre. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa que Deus manda, montam um negócio e parece que a coisa não vai. Parece que está engessado o negócio. Mas daqui a pouco Deus começa a prover, a empresa vai crescendo, o negócio vai se formando, vai tomando corpo. Às vezes nem dentro da coisa, mas fora. E aí a gente vê o mover de Deus. A gente vai começar aí até o final do ano. Vou escalar sempre num domingo, para dar um testemunho. Porque a gente contando assim, né? Parece história. Parece que as coisas não acontecem. Então vai dar um testemunho, outro vai dar um testemunho, para a gente ver como Deus tem agido aqui no meio. Não é nos outros, na igreja dos outros, não. Não é na televisão, não. Deus tem agido aqui dentro da igreja, no meio do povo, na pessoa que está do teu lado, às vezes, já recebeu um grande milagre e você nem sabe. Então a gente vai começar a divulgar isso, mostrar a presença de Deus de maneira poderosa, não na vida dos outros, na nossa, agindo na nossa vida, para a gente poder contar o testemunho para as pessoas. Amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar pelos pedidos de oração. Deus amado e santo, queremos, Senhor, entregar em tuas mãos esses pedidos. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas pessoas, e nós, com muita alegria no coração, Pai, queremos participar também desse momento. Queremos deixar nas tuas mãos, Senhor, no teu altar, pedindo que o Senhor, Pai, providencie cada uma dessas necessidades. Mas como nós conhecemos o Deus que servimos, nós temos certeza que o Senhor já está providenciando resposta e solução para cada um desses pedidos, Pai. Por isso, nós já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que essas pessoas vão estar aqui conosco, agradecendo e contando o grande milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles, Pai. Seja cura, libertação, restauração, renovo, salvação, Pai. Atende, Senhor, essas necessidades, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Deixamos no teu altar para que o Senhor cuide, Pai. E já agradecemos por isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite também. Obrigado pelos louvores, pela palavra, por tudo que aconteceu, Pai. Leva-nos em paz para onde nós formos. Que o teu Espírito esteja conosco. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana tranquila. Nos livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos fortes. Nos ajuda, Senhor, a exercitar a nossa fé. Porque nós cremos no Deus que nós servimos, Pai. Independente das circunstâncias. Mesmo que a figueira não floresça, nós vamos continuar acreditando no Deus que nós servimos, Pai. Muito obrigado, Pai. Tenhamos uma semana tranquila e que algo de especial da Tua parte nos alcance, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho